Me llamo Víctor. Você pode decirme Víctor, passador. Sim. Você pode chamar-me Víctor. Eu vou tratar de falar portunhol. Eu não sei se você pode compreender, mas se temos oportunidade de repetir, eu repito e você me pergunta. Eu tenho algumas ideias que compartilho com vocês, mas todos estão bem informados do que passa em Cuba, o que está passando, o que está fazendo em Cuba em estes momentos. Mas é uma oportunidade para tentar trocar ideias, fijar elementos precisos sobre a situação de Cuba e que pode ser Brasil, o que se pode fazer em Brasil para ajudar mais ao povo de Cuba. O bloqueio contra Cuba é uma agressão sem bombas, é uma agressão econômica, sistemática, que busca dañar todos aspectos econômicos da vida do povo cubano. E esse é um princípio elementar, principal, para entender qual é a relação ou qual é a situação de guerra que vive Cuba hoje. Esse bloqueio contra Cuba tem mais de 60 anos de duração, que está agora intensificado com o cerco energético, com um bloqueio energético que causa problemas em Cuba em todos os aspectos da vida. Nós hemos tenido que tomar medidas de guerras para poder manter o país funcionando depois da decisão ou decreto do presidente dos Estados Unidos contra Cuba para bloquear acesso a combustível. O acesso ao combustível de Cuba é preciso para poder generar energia, mas Cuba produz solo o 30% de combustível que necessita ou que precisa para produzir essa energia elétrica. O consumo de energia de Cuba é de mais de 3.500 megawatts diários. Cuba produz esse 30% de seu combustível, de seu petróleo, mas esse petróleo tem muito azufre, substância que tem um ácido, desprende ácido de azufre, que é muito agressivo para as maquinárias, para as termoelétricas cubanas. É por isso que quando você escuta termoelétrica de Cuba saiu de funcionamento ou precisou manutenção muito rápido, não é porque o governo de Cuba não seja capaz de dar manutenção ou não tenha capacidade para ser. É porque não temos capacidade para comprar os insumos necessários ou precisos para poder fazer essas maquinárias ou para poder ter essas maquinárias em actuação ou trabalhando. O outro 30% nós produzimos a partir da energia solar. Isto é muito importante, mas há lugares onde nos dizem que não podemos enviar combustível a Cuba, mas podemos enviar paneles solares. Se enviam paneles solares, contribui à produção de eletricidade em 30%, que essa capacidade pode hoje aumentar. Hoje em Cuba, com o cerco energético, há apagões por encima, em capital, por encima das 16 horas. Fora da capital, muito mais. Isso estabelece condições de vida limitadas,
no tenemos capacidad para mantener hospitales trabajando normal. Escuelas han tenido que trocar, universidades han tenido que trocar sus cursos y han pasado online, pero es imposible mantener un sistema escolar o un sistema de universidad presencial cuando no tem corriente. Eso es parte del problema que Estados Unidos ha basado su estrategia de atacar a Cuba cercando energéticamente para atacar la debilidad que consiste en no tener combustible. O bloqueo a Cuba é uma violação clara ao direito internacional. É uma ruptura da Carta das Nações Unidas. Pode classificar juridicamente como um acto de genocídio, mas intenta rendir, mas intenta atacar, mas ataca a existência humana de um povo, de um grupo, de uma população. Isso a partir de ações claras e concretas que buscam diminuir a capacidade do povo cubano para produzir. Esta agressão que hoje tem o reforço do cerco energético, por primeira vez em muitos anos, tem um presidente dos Estados Unidos que publicamente diz todos os dias: eu vou atacar a Cuba. Portanto, Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos ha posto sobre a mesa não só o ataque econômico contra Cuba, não só o reforçamento de ações contra Cuba desde o ponto de vista econômico, sino que ha utilizado a opção militar como uma opção possível contra Cuba. Eu he escutado a muitas pessoas, expertos, analistas. Hoje tivemos uma série de reuniões com média hegemônica de São Paulo e muita gente diz que Cuba não é lógico que o presidente dos Estados Unidos ataque a Cuba. Mas essa não é a lógica que nós temos que seguir. Até agora, o governo dos Estados Unidos, em meio de negociações, em meio de conversações, atacava a suas rivais. Ha usado opções que não eram lógicas para atacar, para precisar, para buscar um cambio por la força, como parte de sua acção. É por isso que nós, como dicho, como ha explicado o presidente de Cuba, estamos por la paz, mas estamos preparándonos para uma confrontação militar se vier. Isso é importante. Não é que Cuba quer uma guerra. Não é que Cuba é uma ameaça para Estados Unidos. Não é que Cuba não quer conversar, falar. Não é que Cuba tem uma posição extrema. O ponto é que Cuba está disposto, como ha sido historicamente parte de nossa política exterior, a falar, a conversar com os governos dos Estados Unidos, mas não se discute temas vinculados ao sistema político, não se discute temas vinculados ao sistema eleitoral ou à Constituição cubana. Esses não são pontos de hoje, dessa conversação. Hoje estamos buscando um intercâmbio, um diálogo que nos permita aproximar hasta onde podemos chegar a ambas partes. Outra manifestação desse ataque contra Cuba é a reinclusão de Cuba na lista de países supuestamente patrocinadores de terrorismo. Isso é um pretexto, um falso pretexto do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, de incluir a Cuba na lista de supuestamente países patrocinadores de terrorismo. Essa inclusão
tem um efeito na vida social cubana. Mas os bancos de muitos países não querem ter relações com países que estão nessa lista. Isso implica um reforçamento de bloqueio contra Cuba em muitos aspectos. A decisão de incluir a Cuba nessa lista é uma decisão política. Mas dias antes de Donald Trump tomar posesión, el gobierno de Joe Biden había decidido, por recomendación de las agencias de seguridad nacional, sacar a Cuba de esa lista. Cuba no es una amenaza. Biden sacó a Cuba de esa lista. Mas Donald Trump, en sus primeras acciones contra Cuba, reincluye a Cuba con ese propósito de reforzar la acción contra Cuba. O propósito de Estados Unidos contra Cuba es claro: es tratar de crear dificultades a la revolución para que el pueblo cubano se lance a la calle contra su propio gobierno, contra su propia revolución. Es por eso que nosotros constantemente falamos de un memorando del subsecretario de Estado, Lester Mayor, en 1960, en el que dice: a mayoría de cubanos apoyan a Castro. Nos tenemos que reducir suministros para que Cuba prive de dinero, para que sus personas, su pueblo, pueda vivir. La intención clara de atacar a economía cubana para crear dificultades para destruir a revolución cubana. O bloqueo contra Cuba hoy es más claro que nunca en su efecto extraterritorial. No solo es un ataque a Cuba, es un ataque a todos los países del mundo y a todas las empresas del mundo. Mas si você quiere tener relaciones con Cuba, você puede ser sancionado. ¿Por qué? Porque un brasileiro, si quiere tener relaciones comerciales con Cuba, tiene que tener en cuenta normativas aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos. Se supone que las decisiones legislativas de un Congreso no tengan efectos para terceros países. Mas o efecto de miedo es mucho más importante que las sanciones en sí mismas. Mas genera una situación de miedo de personas que no quieren o no pueden tener relaciones con Cuba, mas tengo miedo. O buque ruso llegó a Cuba, mas ¿cuántos países han enviado petróleo a Cuba? ¿Cuántas empresas tienen miedo de tener una relación con Cuba porque pueden ser sancionadas por Estados Unidos? Hoy en América Latina y en Brasil tem muitas mostras de rechazo a la política de Estados Unidos contra Cuba. Congresistas, senadores norteamericanos, congresistas de diferentes países han aspectos de derechos humanos en Naciones Unidas. Acaba de ser aprobado el Consejo de Derechos Humanos resoluciones contra o bloqueo a Cuba por afectar los derechos humanos de todo un pueblo. Esas fuerzas, movimientos sociales, políticos, han expresado su condena a esta decisión de Estados Unidos de atacar a Cuba. El presidente Luis Ignacio da Silva, el presidente Lula, en foros internacionales ha tenido una lideranza en defensa de Cuba contra el bloqueo. Ha mantenido una posición clara en defensa de las medidas coercitivas unilaterales. O rechazo al bloqueo a Cuba no es un tema ideológico. O rechazo al bloqueo a Cuba es un factor de lucha contra el colonialismo y de lucha y respeto
por los derechos a autodeterminación de los pueblos. No es un tema nuevo en la región, es un tema que forma parte del acervo histórico de la región, que ha todos juntos defendido la posición de atacar o de no aceptar el bloqueo a Cuba. Mas hoje, un grupo de países de esta región ha roto ese acervo histórico, ha formado parte en Naciones Unidas de agresión contra Cuba, a decidir cambiar, trocar el voto histórico de sus países. Estados Unidos pretende aislar a Cuba, como lo hizo en la década del 60, y solo el efecto de los pueblos es posible defender, apoyar, lutar para que sus gobiernos no sea posible esa realidad. Es por eso que nos podemos decir que Cuba hoy precisa solidariedad política, solidariedad material, mas solidariedad efectiva. Não só falar sobre Cuba, não só um discurso. Cuba precisa da combinação, mas que seja efetiva, que responda às nossas necessidades e que seja em relação ou que tenha um impacto real hoje em la região. E é por isso que hoje, em um encontro com a média, dizíamos: Brasil pode exercer sua fortaleza, sua liderança a nível internacional para chamar a uma iniciativa internacional em defesa de Cuba. Brasil tem capacidade para chamar a uma liderança global em defesa de Cuba. Mas a fortaleza do presidente Lula, mas a fortaleza do Brasil como país, mas a fortaleza do país e a influência do país em fóruns e organismos internacionais, dá a sensação de que o Brasil tem essa capacidade. Acaso poderá o governo dos Estados Unidos atacar barcos de vários países juntos que lleven combustível a Cuba? Não parece lógico. Portanto, o Brasil, em essa lógica de amigo de Cuba, de relação histórica, de um amigo forte, tem capacidade, junto a outros países da região, de liderar, de fazer uma liderança em defesa de nosso país. Muitos lugares me falam de solidariedade de Cuba. Cuba precisa de solidariedade porque Cuba ha sido o país mais solidário do mundo, disse João Pedro constantemente. Mas não estamos requiriendo solidariedade por isso. Porque guerra, incluso guerra, Cuba seguirá sendo solidário com o resto do mundo. Mas é parte de nosso ADN, de nossa idiosincrasia, de nossa forma de fazer política exterior. Mas, a vezes, é preciso recordar que Cuba sem bloqueio, que Cuba, em uma situação normal, é capaz de ajudar a muitos povos do mundo. Há que ter lembrança de Cuba em el ébola, em África Ocidental, 2014, 2015. Cuba enviou mais de 250 médicos para combater a epidemia em países como Libéria, Sierra Leona, Guiné. Durante a Covid-19, Cuba enviou mais de 58 brigadas médicas a mais de 40 países e nações. Nós hemos tenido capacidade para dar não o que nos sobra, sino o que temos, em os momentos que o mundo ha requerido e precisado de nosso apoio. Se Cuba cai, de que vale um amigo solidário quando seu amigo está morto?
la necesidad de Cuba hoy, una necesidad especial. No es solidaridad normal la que precisamos. Precisamos que los medios de prensa, precisamos que mayor población en Brasil conozca qué pasa en Cuba, qué está pasando en Cuba. Hoy, una jornalista de un medio importante brasileño me llamó para preguntar si Cuba, si los médicos de Cuba, demais médicos en Brasil, ahora están siendo presionados por Estados Unidos. Yo le dije, Cuba no tiene más médicos en Brasil desde Bolsonaro. Eso significa que ni los jornalistas de esos medios saben que Cuba ya no tiene médicos en Brasil. A realidade diz que o desconhecimento é muito grande. Uma pessoa que falou comigo recentemente também me disse: você não pode ser embaixador de Cuba, mas você é negro e novo. Em Cuba, a pessoa negra mete empresas. Não sei que mundo estão escutando, mas é a propaganda de Miami, da Big Tech, das redes sociais, é desconhecimento de que passa em Cuba de verdade. O bloqueio a Cuba é real, mas milhões de pessoas em Brasil não conhecem isso. Se nós fazemos atividades entre nós e não publicamos, ou nos mantemos em uma burbuja de esquerda, de movimentos progressistas, o resto da pessoa não conhece o que está passando em Cuba. Essa situação é possível cambiar, trocar com o apoio de vocês, mas vocês têm capacidade de trabalhar em redes sociais e os meios. Sim, eu posso. Ayer, falando com a média também, me dizem: em Cuba há fome. Cuba tem fome. E eu precisei, Cuba tem fome, mas é a mesma fome que eu he visto na Vila Jardim, em Porto Alegre. Eu estuve caminhando pela Vila Jardim. Em Cuba Cuba não tem analfabeto. E vivimos em condições de guerra. Mas Cuba não tem analfabetos. E você pode encontrar analfabetos em diferentes partes do mundo, particularmente em América Latina. Sim, eu posso. O projeto de Cuba da alfabetização ha cooperado com o Brasil, ha contribuído. O MCT é parte dessa parceria para contribuir a eliminar analfabetos no Brasil. Não queremos solidariedade por isso, mas é uma demonstração de que Cuba em guerra é capaz também de seguir apoiando a outros povos do mundo. Cuba cree en la unidad, en la diversidad. No queremos que sea Brasil como Cuba. No es esa la idea. Mas respecto a nuestra historia, a nuestra luta por la independencia, es importante respetarla. Y por eso, en nuestras conversaciones con Estados Unidos, ese no es un tema sobre la mesa. Y es un tema que hay que dar bien claro. Para tratar de finalizar, 10 minutos, tengo un par de hojas más. El gobierno brasileño ha enviado a Cuba donativos de medicamentos y está preparando un envío importante de alimentos. Soja, frijol, arroz preparado e arroz com casca. Mas arroz com casca de arroz é importante para alimento animal. Cuba precisa hoje de 3 prioridades.
A primeira, medicamentos, envio de medicamentos. A segunda, apoio na produção de alimentos. Mas estamos lutando, estamos resistindo, mas temos que seguir lutando e criando possibilidades de subsistência contra o cerco energético. Temos que produzir alimentos. Todo apoio que se pode receber para produzir alimentos é muito importante para nosso povo. E a terceira tem que ver com energia, capacidade de incrementar produção de energia, já seja por combustível ou placas solares. Essa é a prioridade que vive Cuba hoje e que precisa nosso povo. Eu sei que muitas vezes escutam, Cuba comprou combustível nos Estados Unidos. Mas esse não é o governo de Cuba. É compra de particulares, comprando combustível para seus negócios. Pero quem oferece hospitais em Cuba? Estado. Quem dá serviços públicos em Cuba? Estado. Se você ataca o Estado cubano, você está atacando hospitais, serviços públicos, transporte, educação, ciência, tudo. Não é possível pensar que se você ataca o Estado, tudo funciona. Se o governo de Brasil fora bloqueado, eu não quero poner-me seu sapato, mas se bloqueio a Brasil, se Brasil fora bloqueado, o que passaria? O que passaria um dia de bloqueio de Estados Unidos a Brasil? Colapsaria Brasil? Há uma campanha, tem uma campanha regional de solidariedade com Cuba, que vai tomando força e que vai tomando força o Brasil. O Brasil é muito importante nessa campanha, que é a campanha por os painéis solares. Mas cônsul embaixador Benigno me disse que a cifra que se ha recaudado até agora é de $350,000 reais, mais ou menos. $350,000. Se todo o MST, se todo os integrantes de PT, PSOL, PCdoB e os partidos de progressistas brasileiros dieran um real por pessoa, Cuba tendría hoy recaudado, Brasil tendría hoy recaudado más de 30 millones de reales. Un real por persona. 30 millones de reales. Y con 30 millones de reales es posible que Cuba, que la contribución de Brasil, apoyo a Cuba en paneles solares, fuera muy grande. Un parque fotovoltaico para cubrir una región de Cuba, posiblemente. 30 millones de reales en dólares. Estamos hablando de 6 millones de dólares. 5 millones de dólares. 5, ¿no? Casi 6 millones de dólares. Mas é um problema de falta de iniciativas, de comunicação? Possivelmente. Se o bloqueio Cuba é conhecido, eu estou seguro que a maioria da população brasileira, R$1 é capaz de dar. A solidariedade com o povo brasileiro, com Cuba. E temos que trabalhar duro, juntos, estamos juntos em isso. A situação de Cuba e a guerra dos Estados Unidos contra Cuba não é aislada.
não é uma ação aislada, forma parte da perda da capacidade hegemônica dos Estados Unidos. Ataca, agrede, usa a força hacia os países da América Latina e Caribe, entendendo que é sua área, é geopolítica, mas é uma agressão com fins políticos internos, porque este é um ano eleitoral nos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos está tentando demonstrar com uma agressão a Cuba que é possível ter resultados internos eleitorais favoráveis. Mas é um governo com problemas morais. É um governo com persecução a imigrantes. É um governo com problemas internos econômicos. É um governo com diferenças abismais entre ricos e pobres. É um governo que está tratando de desconectar aos voces, à prensa, à mídia internacional, do que ocorre internamente com ações de guerra em exterior. Essa é a essência do imperialismo norte-americano em decadência. Mas, se não entendemos isso, não podemos compreender uma frase que nos diz em diferentes lugares: defender a Cuba é defender a paz, é defender a América Latina, é defender o Brasil. Mas todos os países da América Latina são parte dessa agressão, são vítimas dessa agressão contra o que pode ser Cuba. A resistência cubana não é um milagre. Todos os dias, um jornalista me pergunta: ¿hasta quando Cuba resistirá? É uma pergunta hipotética. ¿Por que não pergunta a Estados Unidos hasta quando Estados Unidos atacará Cuba? É mais fácil perguntar ao agredido: rinde-te, ou tenho dúvidas que pode seguir resistindo. Por que não pergunta ao agressor, a um fracassado: retira-te? Em esse intento, a resistência de Cuba se chama resistência criativa. E isso significa seguir lutando, resistindo, mas temos que crescer. É por isso que é importante, nossas prioridades, poder incrementar a produção de alimentos, poder ter capacidade de transformar nosso sistema eletroenergético para poder contribuir a resolver essa debilidade que tem hoje o sistema cubano para produzir em todos os setores. Defender nosso projeto social é defender a história de Cuba, defender nossas ideias é defender com um pensamento crítico o que está fazendo os Estados Unidos no mundo. Não é um tema bilateral, é um tema de luta de ideias, de batalha de ideias, como dizia Fidel. Por isso, jornalistas, médios, o único que pedimos é ser balanceado, balance, objetividade. Todos os dias podemos ler na prensa internacional despachos de diferentes agências que dizem: o governo cubano tem apagão por mais de 20 horas, o governo cubano não é capaz de dar corrente a sua gente. Mas por quê? Onde está a razão da agressividade? É escutado em Brasil jornalistas dizer que Cuba não tem bloqueio, mas
O todos os dias o governo dos Estados Unidos diz abertamente: Cuba está enfraquecida e não vamos a permitir que entre nada a Cuba. Isso não é um bloqueio. Trump, quando o barco russo chegou, dijo: não tenho problemas, que todos os barcos entrem na situação humanitária. A outro dia, vocera da Casa Blanca disse: as sanções com Cuba se mantêm. Dejaremos passar barco a barco. Por quê? Todos os países do mundo têm direito a importar combustível e a ter livre comércio. ¿Dónde están los defensores de la democracia en el mundo? ¿O la democracia en Cuba no importa? ¿Dónde están los defensores del libre comercio en el mundo? ¿O el libre comercio con Cuba no importa? Essa situação de Cuba é uma situação complexa, muito complexa economicamente. É uma situação difícil. Há crianças sem medicinas. Quando um médico tem que decidir se lhe dá medicina a ele ou a mim, porque estamos enfermos, e só não tem uma, é um crime. É um genocídio. E nós hemos tomado as medidas para, com criatividade, resistir. Mas temos que denunciá-lo. É um crime, é um genocídio. O bloqueio contra Cuba, hoje, tem uma magnitude de genocídio. América Latina, os povos da América Latina e Caribe, vão permitir que o Caribe tenha Palestina, que é opróbrio já para a humanidade. A situação de Palestina provocada por Israel é inumano. Mas teremos Cuba em Caribe. Seguimos lutando. Não é um tema de solidariedade, simplesmente é um tema de rejeitar, de posicionar nossa mensagem de que Cuba não se rendirá. E se Estados Unidos pretende uma guerra contra Cuba, recibirá uma Cuba lutando, resistência, e defenderá sua soberania. Com todo o valor do povo cubano a lutar por mais de 60 anos. Construir uma Cuba melhor e um mundo melhor. Para isso, estamos dispostos a dar nossas vidas. Obrigado por esta comparecência, por esta ideia, por este intercâmbio, por este trocado de ideias. Muito importante que a imprensa brasileira alternativa tenha a capacidade de levar a mensagem de que o povo cubano está sendo submetido a um genocídio brutal por governo dos Estados Unidos, mas seguimos resistindo e lutando. Muito obrigado.